Eles nos deslumbraram na tela grande, representaram ícones de glamour e beleza, e foram gigantes da era de ouro de Hollywood. Mas a maior ilusão da indústria não estava apenas nas histórias que contavam. Estava escondendo o quão pequenas essas estrelas lendárias realmente eram. De potências de 1,50 m que comandavam estúdios inteiros a atrizes principais que precisavam de caixas de maçã só para beijar seus colegas de elenco, essas divas diminutas provaram que em Hollywood a estatura era medida em poder estelar, não em centímetros. Prepare-se para se surpreender com a verdadeira estatura dessas deusas do cinema. 1. Judy Garland. A voz potente e o poder emocional bruto de Judy Garland fizeram dela uma das artistas mais inesquecíveis de Hollywood. No entanto, a estrela que partiu nossos corações em Nasce uma Estrela e pulou pela estrada de tijolos amarelos em O Mágico de Oz media apenas 1,49 m. Os executivos da MGM estavam tão obcecados com a sua baixa estatura que forçaram a Garland adolescente a usar dolorosos discos de metal no nariz e coroas nos dentes para remodelar o seu rosto em algo que consideravam mais proporcional à sua altura. A fixação do estúdio na sua estatura beirava a crueldade. Louis B. Mayer a apelidou de Minha Pequena Corcunda, enquanto nutricionistas do estúdio a limitavam a sopa de galinha e café preto para manter sua figura infantil. Para cenas românticas com colegas de elenco mais altos como James Mason, Garland ficava em plataformas escondidas que a equipe apelidou de Judy Boards. Os cinegrafistas desenvolveram técnicas especiais de iluminação que alongavam sua sombra, criando uma impressão subliminar de maior altura. No entanto, o que Garland não tinha em centímetros, ela compensava com seu talento puro. O diretor George Cukor admirou-se. Quando ela canta, ela cresce 3 metros. Seu vibrato único e transparência emocional criavam uma presença tão marcante que a plateia esquecia sua pequena estatura. O colega ator Dirk Bogarde certa vez observou: Judy não era uma estrela. Ela era uma galáxia inteira contida num corpo minúsculo. Fora das câmeras, Garland acabou por aceitar suas pequenas proporções com um humor autodepreciativo. Sempre ocupei muito pouco espaço físico, ela brincou uma vez, mas uma enorme quantidade de espaço emocional. 2. Veronica Lake. A sexualidade ardente de Veronica Lake e as misteriosas ondas loiras Peekaboo fizeram dela a tentadora definitiva do film noir dos anos 40. No entanto, a mulher que levou Alan Ladd à loucura em clássicos como A Arma do Crime e O Dália Azul media uns minúsculos 1,49 m, mal alta o suficiente para alcançar a prateleira mais alta em seu camarim sem ajuda. A baixa estatura de Lake não foi apenas coincidência com sua parceria com Alan Ladd, ele próprio um ator notoriamente baixo com 1,68 m. Foi uma jogada estratégica de elenco dos executivos da Paramount que precisavam desesperadamente de uma atriz que não fosse mais alta que o seu astro masculino. O diretor George Marshall admitiu anos depois: podíamos filmá-los juntos sem truques de câmera. A química entre eles era real, mas as suas alturas coincidentes eram puro cálculo de Hollywood. O penteado icônico de Lake, aquela onda sensual que caía sobre um dos olhos, não era meramente uma declaração de moda. Era uma astuta distração visual que direcionava o olhar para cima e criava a ilusão de uma silhueta mais alongada e esguia. Os figurinistas enfatizaram sua minúscula cintura de 21 polegadas com saias lápis de cintura alta e costuras verticais que visualmente alongavam sua pequena estrutura. Fora das telas, Lake se recusava a ser definida por suas medidas. Quando um repórter indelicadamente perguntou se ela se sentia desfavorecida pela sua altura, ela retrucou, famosa por sua resposta: tenho exatamente o mesmo tamanho que Napoleão, e ele conquistou a Europa. Sua recusa em se limitar estendeu-se à sua vida pessoal. Ela obteve uma licença de piloto e voou sozinha pelo país numa época em que aviadoras eram raras. Como o historiador de cinema Eddie Muller observou, Lake transformou sua pequena estatura em mística. Enquanto todas as outras atrizes tentavam parecer maiores que a vida, ela cultivou uma presença de tela íntima, quase conspiratória, que fazia o público se inclinar para mais perto. 3. Gloria Swanson. Gloria Swanson não apenas dominou a era do cinema mudo, ela a fez sua. A estrela que mais tarde imortalizou a grandeza desvanecida como Norma Desmond em Sunset Boulevard construiu seu império com apenas 1,55 m de altura, mas o que lhe faltava em estatura, ela compensava com uma presença puramente imperiosa que fazia diretores, chefes de estúdio e colegas de elenco se curvarem à sua vontade. A dissimulação da altura de Swanson não era sutil, era arquitetônica. Nos cenários de épicos como Queen Kelly e Sadie Thompson, carpinteiros construíram escadarias especiais com degraus mais baixos que faziam as suas pernas parecerem mais longas quando ela fazia as suas grandes entradas. O figurinista Howard Greer criou os seus turbantes e toucados dramáticos que adicionavam valiosa verticalidade.
O diretor Cecil B. DeMille, que trabalhou com Swanson em 6 filmes, desenvolveu o que a equipe chamava de Plano Swanson, uma posição de câmera em ângulo baixo que transformava a atriz diminuta numa figura imponente de glamour e autoridade. Para cenas de amor, os coadjuvantes masculinos eram frequentemente posicionados sentados ou reclinados, enquanto Swanson permanecia de pé para manter sua dominância no enquadramento. A atriz abraçou sua baixa estatura com extravagância característica, supostamente dizendo: "Posso ser pequena, mas penso grande. Por isso construíram os cenários ao meu redor e não o contrário." Seu gosto extravagante estendia-se à sua famosa coleção de sapatos, cada par feito sob medida com plataformas ocultas de 3 polegadas dentro de saltos aparentemente normais. O historiador de cinema Kevin Brownlow observou: Swanson dominava o espaço não pelo tamanho físico, mas por uma certeza absoluta. Quando ela entrava numa sala na tela, o público sentia a sua presença antes mesmo de notar a sua altura. Essa qualidade magnética tornou a sua transição de estrela do cinema mudo para Sunset Boulevard tão eficaz. Mesmo na casa dos 50, a atriz de apenas 1,55 m ainda conseguia dominar a tela apenas pela força da sua personalidade. 4. Mary Pickford. Mary Pickford não era apenas uma atriz. Ela foi a primeira magnata feminina de Hollywood, cofundando a United Artists com apenas 1,50 m de altura, calçando meias. A queridinha da América aproveitou suas proporções pequenas para uma carreira sem precedentes, interpretando crianças e adolescentes até os 30 e poucos anos, tornando-se a mulher mais bem paga do mundo no auge de sua fama. A pequena estatura de Pickford tornou-se o seu maior trunfo na era do cinema mudo. Para filmes como Little Lord Fauntleroy e Poor Little Rich Girl, os cenógrafos criaram móveis e portas gigantes que a faziam parecer ainda menor no ecrã, reforçando a ilusão de que era uma criança e não uma mulher adulta. Co-estrelas eram muitas vezes escolhidos pela altura, com Pickford a exigir atores com mais de 1,80 m para maximizar o contraste visual. Os seus famosos caracóis dourados não eram apenas uma escolha de estilo, eram um elemento calculado da sua ilusão de altura. Os volumosos cachos criavam as proporções da cabeça de uma criança num corpo adulto, completando a ilusão visual que enganou o público por décadas. O diretor de fotografia Charles Rocher desenvolveu técnicas de iluminação especializadas que suavizavam os traços maduros de Pickford, enquanto realçavam sua pequena estatura. Quando Pickford, por fim, tentou fazer a transição para papéis de adulta em filmes sonoros, como Coquette, pelo qual ela conquistou um Oscar, a ilusão se desfez completamente. O público não conseguia conciliar a voz adulta e sofisticada com a pequena mulher que eles haviam associado à infância por tanto tempo. Como a historiadora Eileen Whitfield notou, a carreira de Pickford baseou-se num paradoxo. Seu tamanho pequeno permitia-lhe fazer papéis infantis, mas aprendeu na juventude eterna. Douglas Fairbanks, seu marido e o herói de ação americano de 1,70 m, teria, segundo relatos, mandado construir plataformas em sua casa para que Pickford conseguisse alcançar bancadas e prateleiras sem qualquer assistência. No entanto, na parceria de negócios que tinham, a sua estatura jamais limitou o seu poder. Como o diretor Cecil B. DeMille observou: Mary talvez fosse a menor pessoa na sala de reuniões, mas ela sempre se destacava pela sua presença. Em quinto lugar, Elizabeth Taylor. A beleza lendária de Elizabeth Taylor gerou 1000 manchetes, 8 casamentos e uma coleção de joias que exigia sua própria equipe de segurança. No entanto, a mulher que ganhava salários milionários e enfrentou a intensidade shakespeariana de Richard Burton media apenas 1,57 m. A estrela de épicos como Cleópatra e dramas íntimos como Quem Tem Medo de Virginia Woolf era a mais poderosa e pequena estrela de Hollywood. A gestão da altura de Taylor na tela era uma aula magna de ilusão. A MGM desenvolveu as trincheiras de Taylor, valas reais cavadas nos pisos dos estúdios onde coestrelas mais altas ficavam durante os close-ups, dando a impressão de que Taylor igualava a altura deles olho a olho. Para a gigante, onde era dramaticamente mais baixa que os colegas de elenco Rock Hudson, de 1,96 m, e James Dean, de 1,73 m, o diretor George Stevens mandou construir plataformas especiais que podiam ser rapidamente levadas para os close-ups de Taylor. Sua famosa figura de ampulheta, 91, 53, 91 no auge, criou proporções tão perfeitas que sua altura se tornou irrelevante. A figurinista Edith Head notou: o corpo de Elizabeth era tão idealmente proporcionado que ela parecia mais alta na tela do que pessoalmente. A primeira vez que as pessoas a conheciam, ficavam sempre chocadas com o quão pequena ela realmente era. O calçado de Taylor tornou-se lendário em Hollywood. Os seus sapatos feitos sob medida continham plataformas ocultas de 3 polegadas dentro de saltos aparentemente modestos de 1 polegada. Um truque tão eficaz que a sua altura flutuava misteriosamente nas fotos de publicidade, dependendo do que ela estava a usar. Maquiadores até desenvolveram técnicas de contorno para o maxilar e pescoço dela, que criaram a ilusão de um mais longo.
O diretor Joseph L. Mankiewicz, que trabalhou com Taylor em De Repente, No Último Verão e Cleópatra, observou: a presença física de Elizabeth não se mede em centímetros, mas sim em impacto. Quando ela fixa aqueles olhos violeta em você, você esquece completamente as medidas. Sua estatura diminuta também não fez nada para diminuir seu lendário temperamento. Richard Burton, em sua famosa tirada, disse: Elizabeth pode ser uma mulher pequena, mas sua fúria tem 1,80 m. So, being chance that says, Natalie Wood. Natalie Wood não apenas desafiou a obsessão de Hollywood pela altura, mas a transformou em um recurso dramático valioso. Medindo exatamente 1,50 m, a estrela que cresceu aos olhos da América em Milagre na Rua 34 antes de partir corações em Juventude Transviada e Clamor do Sexo, usou sua intensidade concentrada para dominar cenas com colegas de elenco muito mais altos. Para Rebelde Sem Causa, o diretor Nicholas Ray usou a diferença de altura de Wood com James Dean, 5'5", para acentuar a dinâmica emocional entre seus personagens. O contraste físico enfatizou a vulnerabilidade dela, tornando suas explosões emocionais ainda mais impactantes. O diretor de fotografia Ernest Haller desenvolveu técnicas de iluminação que projetavam a sombra de Wood maior do que seu tamanho real, criando uma impressão subliminar de maior presença. O guarda-roupa de Wood tornou-se um componente crucial para a gestão de sua altura. O figurinista Howard Shoup criou a icônica jaqueta vermelha de Rebelde Sem Causa, com costuras verticais e uma cintura elevada que visualmente alongava o tronco de Wood. Para cenas formais em filmes como West Side Story, seus sapatos de dança tinham saltos de 3 polegadas que a faziam parecer mais proporcional ao lado do Richard Beymer, de 1,73 m. Apesar desses truques, os diretores frequentemente incorporavam a pequena estatura de Wood na caracterização, em vez de disfarçá-la. O diretor Elia Kazan, que a guiou a uma indicação ao Oscar por Splendor in the Grass, observou: o tamanho de Natalie torna sua fragilidade emocional mais crível. Quando ela desmorona, é como ver um objeto pequeno e perfeito se estilhaçar. O impacto é maior por causa da sua escala. A própria Wood era notavelmente indiferente às convenções de altura. Ela namorou homens muito mais altos, incluindo Robert Wagner, de 1,80 m, com quem se casou 2 vezes. Quando questionada sobre a diferença de altura, ela teria respondido com uma tirada: Warren, não nota a distância. Quando se está deitado, todos têm a mesma altura. O historiador de cinema David Thompson observou: as atuações de Wood tinham uma intensidade inversamente proporcional ao seu tamanho físico. Ela conseguia comunicar mais emoção genuína com um olhar do que atrizes com o dobro da sua altura conseguiam com o corpo inteiro. 7. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds não entrava numa sala. Ela explodia nela. A estrela de Cantando na Chuva e a inconquistável Molly Brown colocou mais energia em seu 1,57 m do que artistas com o dobro do seu tamanho. O que lhe faltava em altura, ela compensava com um sorriso que poderia iluminar Las Vegas e habilidades de dança que deixavam coestrelas mais altas sem fôlego tentando acompanhar. A MGM inicialmente se preocupou com a altura de Reynolds ao escalá-la ao lado do Gene Kelly, de 1,73 m em Cantando na Chuva. A solução? Um regime de ensaios de dança extenuante, até 14 horas por dia, onde Reynolds aprendeu a esticar seus movimentos para criar a ilusão de maior comprimento. O figurinista Walter Plunkett criou o guarda-roupa dela com linhas verticais estratégicas que visualmente alongavam sua pequena estatura. Para o famoso número Good Morning, Reynolds usou sapatos especialmente desenhados com plataformas ocultas de 3 polegadas que lhe permitiam igualar o comprimento do passo de Kelly e Donald O'Connor. O custo físico foi enorme. Reynolds revelou mais tarde que rompeu vasos sanguíneos nos pés durante as filmagens e teve que ser carregada ao camarim depois de algumas sequências de dança. O diretor Stanley Donen desenvolveu o que a equipe chamava de Reynolds Rise, um movimento sutil de câmera que começava nos pés dela e subia, criando a impressão de altura através do movimento vertical. Para cenas íntimas, Kelly era posicionada ligeiramente em declive, ou Reynolds ficava em plataformas escondidas, técnicas que se tornaram padrão para seus filmes posteriores com coestrelas mais altas. A altura de Reynolds desmentia sua força física e resistência. Para o inafundável Molly Brown, ela realizou acrobacias que dublês acharam desafiadoras, levando o diretor Charles Walters a comentar: quilo por quilo, Debbie pode ser a artista mais forte de Hollywood. Ela tem a energia de 3 pessoas condensada naquele pequeno corpo. Ao contrário de estrelas sensíveis à sua estatura, Reynolds incorporou sua altura à sua comédia. Em apresentações com Jimmy Stewart, de 1,85 m, ela ocasionalmente saltava em seus braços de surpresa, transformando a diferença de altura numa piada visual. Como observou o colega de elenco Donald O'Connor, Debbie não é pequena. Ela simplesmente vem num pacote mais concentrado do que o resto de nós. 8. June Allison. O encanto genuíno e puro de June Allison.
Sua voz rouca a tornou a garota da porta ao lado quintessencial da MGM nas décadas de 40 e 50. No entanto, a estrela de Mulherzinhas e a história de Glenn Miller tinha apenas 1,55 m, uma altura que exigia um gerenciamento cuidadoso quando contracenava com galãs como Jimmy Stewart, de 1,90 m, e Van Johnson, de 1,85 m. A ilusão de altura de Allison começou com seu famoso penteado, um corte à pagem curto e saltitante que criava a ilusão de um pescoço mais longo e adicionava valiosos centímetros verticais à sua silhueta. A figurinista Irene Lentz desenvolveu proporções especiais para o guarda-roupa de Allison, usando calças de cintura alta e costuras estrategicamente posicionadas que visualmente alongavam sua estrutura compacta. Para cenas com co-estrelas particularmente altas, a MGM empregou o que ficou conhecido como Allison Outs, plataformas feitas sob medida escondidas atrás de móveis ou disfarçadas sob tapetes que lhe permitiam manter contato visual com atores mais altos. O diretor Richard Thorpe, que trabalhou com Allison em vários filmes, desenvolveu um estilo de enquadramento peculiar. Allison ficava de pé enquanto os colegas masculinos sentavam, criando a impressão de altura igual através de uma composição cuidadosa. Sua baixa estatura física tornou-se parte de seu apelo, a personificação perfeita da garota não ameaçadora e acessível que os espectadores masculinos podiam imaginar levando para casa para conhecer suas mães. Os publicitários do estúdio a descreveram como uma perfeição de bolso, transformando sua estatura em uma vantagem de marketing em vez de uma limitação. O que tornava Allison única era como sua altura influenciava seu estilo de performance. Ela desenvolveu uma energia vibrante e um andar rápido que se tornaram sua marca registrada. O coreógrafo Charles Walters, que trabalhou com Allison em Two Girls and a Sailor, observou: June se move como se estivesse sempre alcançando alguém mais alto, o que lhe confere essa qualidade maravilhosa e entusiasmada. Ela não apenas entra em cena, ela salta. Apesar de sua estatura diminuta, Allison projetava uma força notável em cenas dramáticas. O diretor Mervyn LeRoy, que a dirigiu no filme Suíte Executiva, observou o seguinte: quando June se posiciona com firmeza e mantém sua postura, ela de alguma forma parece maior do que todas as pessoas ao seu redor. Não se trata de tamanho físico, mas sim de pura convicção. 9. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn não era na verdade extremamente baixa. Com 1,70 m, ela era mais alta que muitas atrizes de sua época. No entanto, a estrela de A Princesa e o Plebeu e bonequinha de luxo criou a ilusão de altura mais duradoura de Hollywood, a percepção de que ela era uma figura delicada e frágil, quando na realidade, sua altura estava acima da média para as mulheres dos anos 50. O treino de balé de Hepburn e a sua estrutura corporal extremamente esguia, ela nunca pesou mais de 50 quilos ao longo de toda a sua carreira, criaram uma impressão de uma delicadeza tão etérea que as audiências e até mesmo seus colegas de elenco a descreviam consistentemente como miúda e infantil. O estilista Hubert de Givenchy, que criou os seus figurinos mais icônicos, enfatizou deliberadamente essa qualidade com silhuetas estreitas que acentuavam a sua esbeltez em vez da sua altura. O diretor William Wyler, que apresentou Hepburn ao público americano em Férias em Roma, capitalizou essa contradição visual. Ele enquadrava os planos para realçar sua silhueta esguia, usando ângulos de câmera que minimizavam sua altura ao lado de Gregory Peck, de 1,85 m. A percepção de Hepburn como pequena tornou-se tão comum que o próprio Peck mais tarde se referiu a ela como aquela coisinha adorável, apesar da modesta diferença de 15 centímetros na altura deles. As proporções únicas de Hepburn, ombros extremamente estreitos, cintura minúscula de 50 centímetros e pernas longas, criaram uma presença física que confundia o olhar. Os figurinistas a vestiram de maneiras que enfatizavam essas proporções incomuns, fazendo-a parecer simultaneamente mais alta e mais frágil do que realmente era. Seu famoso corte de cabelo pixie em Férias em Roma reforçou ainda mais a impressão de delicadeza. A própria Hepburn contribuiu para a ilusão com seu estilo de movimento distinto, gestos rápidos e delicados e uma passada quase de bailarina que a fazia parecer flutuar em vez de andar. O diretor Stanley Donen, que trabalhou com Hepburn em Funny Face, observou: Audrey se move como se fosse muito menor do que ela é. Ela possui a graça de uma mulher bem mais miúda, o que faz com que sua altura seja quase imperceptível na tela. A maior ironia da carreira de Hepburn reside no fato de que, embora fosse mais alta do que Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe e muitas de suas contemporâneas, ela se tornou o símbolo duradouro da feminilidade frágil. Como o historiador de moda Richard Martin observou, Hepburn criou a mais perfeita ilusão de ótica. Ela era uma mulher de estatura acima da média, que convenceu o mundo de que era tão delicada quanto uma fada. 10. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich não apenas desafiou as expectativas de altura de Hollywood, ela as demoliu por completo.
A estrela alemã de O Anjo Azul em Marrocos tinha uma modesta altura de 1,63 m. No entanto, através da pura força de presença e gênio teatral, ela criou uma imagem de glamour imponente e intimidante que a fazia parecer ter mais de 2 metros de altura na tela. A ilusão de altura de Dietrich começou com sua infame disciplina. Ela dormia com panos de lã enrolados nas bochechas para manter maçãs do rosto afiadas e seguia uma dieta quase de inanição para manter sua silhueta angular. Para cenas que exigiam altura extra, ela desenvolveu uma postura ereta e marcante que a fazia parecer mais alta do que colegas de elenco que, na verdade, a superavam em altura. A colaboração dela com o diretor Joseph von Sternberg produziu a mais eficaz ilusão de altura do cinema. Através de uma combinação de iluminação estratégica que projetava sombras alongadas, ângulos de câmera baixos que criavam a impressão de olhar para uma deusa, e elaborados adereços de cabeça que adicionavam centímetros verticais, von Sternberg transformou Dietrich numa figura de estatura imponente na tela. O famoso estilo andrógeno de Dietrich, com seus ternos masculinos sob medida, ombros marcados e calças de cintura alta, não era apenas uma inovação de moda, mas sim uma gestão calculada de sua altura. O figurinista Travis Banton criou fatos com linhas verticais exageradas que visualmente alongavam a silhueta de Dietrich. As suas calças de pernas largas, que eram a sua marca registrada, foram cortadas especificamente para criar a ilusão de pernas mais longas. Os seus movimentos também se tornaram parte integrante dessa ilusão. Dietrich desenvolveu uma maneira distinta de se portar. Queixo ligeiramente levantado, ombros para trás, coluna perfeitamente reta, o que a fazia parecer mais alta do que sua altura real. Essa postura rígida se tornou tão associada a ela que comediantes a parodiavam com frequência, com Bob Hope certa vez brincando que Marlene Dietrich é tão dura que faz estátuas parecerem precisar de ajuste quiroprático. Ao contrário de muitas estrelas que eram defensivas quanto à altura, Dietrich a usou como arma. O diretor Billy Wilder, que trabalhou com ela em A Foreign Affair, observou: Marlene não tenta parecer mais alta, ela faz com que todos os outros na sala se sintam menores. Essa confiança estendia-se ao seu estilo pessoal. Ela era conhecida por usar sapatos baixos quando a ocasião permitia, dizendo: não preciso de centímetros extras. Minha presença faz o trabalho por mim. Número 11, Clara Bow. Clara Bow explodiu na tela do cinema mudo como um rojão, sua energia vibrante e sensualidade desinibida a tornando a definitiva It Girl de Hollywood. No entanto, a mulher que revolucionou a sexualidade feminina na tela e, segundo relatos, recebeu 45 mil cartas de fãs em um único mês, media apenas 1,60 m. A estatura diminuta de Bow tornou-se parte do seu encanto, um pacote compacto de puro dinamismo que parecia vibrar com energia. Ao contrário de estrelas que tentavam disfarçar a sua altura, o departamento de publicidade da Paramount apostou nas proporções pequenas de Bow, descrevendo-a como paixão em miniatura e sedução concentrada em revistas de fãs. O diretor Victor Fleming, que dirigiu Bow em Man-Trap, observou: Clara não precisa de altura para preencher o enquadramento. And Mao was right. Ela gera mais energia parada do que a maioria das atrizes correndo uma maratona. Para cenas românticas com protagonistas masculinos mais altos, os diretores de fotografia desenvolveram o que ficou conhecido como o brilho Bow, uma técnica de iluminação de foco suave e distinta que criava uma qualidade nebulosa e onírica, minimizando as diferenças óbvias de altura. A técnica ficou tão associada a Bow que outras atrizes exigiram tratamento semelhante, mudando a estética visual de Hollywood. O figurinista Travis Banton criou os icônicos visuais flapper de Bow, com miçangas verticais e cinturas baixas que alongavam seu tronco. Para cenas que exigiam altura extra, Bow usava sapatos feitos sob medida com solas plataforma, ocultas sob estilosas sapatilhas Mary Jane. O efeito permitia que ela parecesse mais alta sem sacrificar a energia jovem que definia sua persona cinematográfica. O que tornava única a gestão de altura de Bow era seu estilo de movimento frenético. Ao contrário das estrelas que ficavam estáticas para manter a ilusão de altura, Bow estava sempre em movimento, saltitando, dançando ou se agitando com energia expressiva. Este movimento perpétuo tornou-se sua marca registrada, atraindo o olhar tão completamente que comparações de altura se tornaram irrelevantes. O historiador de cinema Kevin Brownlow observou: Bow não lutou contra sua pequena estatura. Ela a usou para realçar seu apelo como a flapper por excelência. Salting Chi in Bieber Boy. A sua estrutura compacta fazia-a parecer mais moderna, jovem e acessível do que as estrelas imponentes que a precederam. Essa acessibilidade foi crucial para a sua popularidade sem precedentes junto das fãs, que se imaginavam no lugar dela mais facilmente do que com estrelas mais altas e imponentes. Tragicamente, a carreira de Bow não sobreviveu à transição para o som, mas sua influência na sexualidade na tela provou ser enorme.
Como o diretor Frank Capra observou, Clara colocou mais carisma bruto em o resto de Hollywood junto. O tamanho não importava. Aquilo indefinível sim. 12. Janet Leigh. Os gritos arrepiantes de Janet Leigh em Psicose estão para sempre gravados na história do cinema. Sua morte brutal na cena do chuveiro mudou os filmes de terror para sempre. No entanto, a atriz que criou um dos momentos mais icônicos do cinema media apenas 1,65 m. Uma altura que exigia manejo cuidadoso quando contracenava com galãs como Charlton Heston, de 1,93 m, e Tony Curtis, de 1,65 m. Alfred Hitchcock explorou especificamente a baixa estatura de Leigh em Psicose para realçar sua vulnerabilidade. A infame cena do chuveiro foi filmada em um espaço deliberadamente apertado que enfatizava sua estrutura miúda contra a sombra iminente de seu agressor. Hitchcock disse ao cinegrafista John L. Russell: "Faça-a parecer pequena, presa como um pássaro numa gaiola. Isso tornará a violência mais chocante." Para papéis de glamour anteriores em filmes como A Marca da Maldade e Sob o Domínio do Mal, a Universal Studios empregou várias técnicas para aumentar a altura. A figurinista Edith Head desenvolveu guarda-roupas com elementos verticais marcantes e silhuetas de cintura alta que alongavam o tronco de Leigh de forma visual. Para cenas com colegas de elenco particularmente altos, Leigh ficava em plataformas escondidas que a equipe apelidou de Leigh Ledges. A gestão da altura de Leigh estendia-se à sua persona fora das telas. As fotos de publicidade do estúdio eram cuidadosamente encenadas, com Leigh posicionada em escadas ou superfícies ligeiramente elevadas, para criar uma silhueta mais imponente. Retratos eram tirados de ângulos baixos que alongavam o pescoço dela e criavam a impressão de uma maior altura. Ao contrário de algumas estrelas que eram defensivas quanto à sua estatura, Leigh incorporou seu tamanho ao seu estilo de atuação, particularmente em filmes de suspense. O diretor John Frankenheimer, que trabalhou com Leigh em The Manchurian Candidate, observou: "Janet usa sua baixa estatura estrategicamente. Nas Trees Sure Pincher. Quando ela precisa demonstrar vulnerabilidade, ela parece encolher fisicamente. Quando sua personagem exige força, ela expande sua presença através de uma pura força de vontade. A mais eficaz ilusão de altura de Leigh vinha de sua voz distintiva, clara, imponente e plenamente capaz de projetar autoridade, independentemente de sua estatura física." A preparadora vocal Florence Cunningham, que trabalhou com muitas estrelas da MGM, observou: "Janet tem a voz de uma mulher muito maior. Quando ela fala, você esquece quaisquer dimensões físicas e simplesmente responde à autoridade em seu tom." Seu casamento com Tony Curtis, de 1,75 m, criou o casal de Hollywood perfeitamente compatível em altura, embora emparelhamentos posteriores com atores mais altos apresentassem desafios. Como a própria Leigh uma vez brincou: "Em Hollywood, não é o auge da sua carreira que importa, mas como você é vista em relação ao seu protagonista." 13. Vivien Leigh. Vivien Leigh não apenas interpretou a indomável bela sulista Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, ela incorporou essa mesma determinação em sua carreira. Com apenas 1,60 m de altura, a atriz britânica dominou a produção mais épica de Hollywood e ganhou 2 Oscars, apesar de lhe terem dito repetidamente que era muito pequena para o estrelato. Para E Tudo o Vento Levou, o produtor David O. Selznick inicialmente rejeitou Leigh para o papel de Scarlett, dizendo ao diretor George Cukor: "Ela é muito delicada, muito pequena para suportar o peso desta produção." No entanto, após ver seu teste de tela, ele mudou de ideia, ordenando aos cenógrafos que criassem plataformas e escadarias especiais que realçassem a estatura de Leigh em contraste com o Clark Gable de 1,93 m. O figurinista Walter Plunkett criou o icônico guarda-roupa de Scarlett, com costuras verticais, cinturas elevadas e ombros estruturados que alongavam a silhueta pequena de Leigh. A sua famosa cintura espartilhada de 17 polegadas criou proporções tão dramáticas que a altura se tornou uma consideração secundária. Para a cena em que Scarlett atira no soldado da União, Leigh ficou em uma plataforma de 8 polegadas que permaneceu fora do enquadramento, dando-lhe a presença imponente que a cena exigia. O diretor Victor Fleming usou a chamada perspectiva forçada, uma técnica em que o ângulo da câmera e a disposição dos objetos criavam a ilusão de que Leigh era mais alta que sua altura real. Para cenas com Gable, Fleming frequentemente posicionava Leigh em escadas ou a fazia ficar de pé enquanto Gable se sentava para minimizar a dramática diferença de altura. O segundo papel de Leigh, vencedor do Oscar, como Blanche Dubois em Um Elétrico Chamado Desejo, exigiu uma gestão diferente da altura. O realizador Elia Kazan enfatizou deliberadamente o contraste físico entre a pequena Leigh e o imponente Marlon Brando para acentuar a dinâmica de poder entre as suas personagens.
Kazan mais tarde escreveu: a pequenez dela, ao lado do volume de Brundle, tornava a sua fragilidade emocional mais credível e a sua eventual destruição mais devastadora. O que tornava Lee excepcional era a sua capacidade de projetar diferentes estaturas, dependendo do estado emocional da personagem. Laurence Olivier, seu marido, e frequente Vivian podia parecer ter 1,80 m de altura ao interpretar rainhas e apenas 1,50 m ao interpretar vítimas. Sua transformação física era completa. Ela podia expandir ou contrair sua presença à vontade. Essa qualidade camaleônica estendia-se à sua voz, que podia mudar de um comando autoritário para um sussurro vulnerável, dependendo das exigências do papel. Como o diretor George Cukor observou, Vivian pode ser pequena em estatura, mas quando ela fala, a plateia se prende a cada palavra. Esse tipo de poder não tem nada a ver com dimensões físicas. 14. Betty Grable. As pernas lendárias de Betty Grable foram seguradas pela Lloyds de Londres por $1 milhão. A validação máxima de que seu corpo de 1,60 m continha os membros mais valiosos de Hollywood. A estrela, cujo pin-up era a imagem mais pedida pelos GIs americanos durante a Segunda Guerra Mundial, transformou sua modesta altura num trunfo que lhe rendeu o título de mulher mais bem paga na América, até 1947. A 20th Century Fox construiu um império musical em torno das proporções compactas de Grable. O coreógrafo Hermes Pan criou números de dança que realçavam suas famosas pernas, minimizando planos de corpo inteiro que revelariam sua altura ao lado de membros do coro mais altos. Para Moon Over Miami e Coney Island, o diretor Walter Lang desenvolveu um estilo visual distinto, onde a câmera começava nos pés de Grable e subia lentamente, criando a impressão de maior altura através do movimento. A figurinista Rennie Hubert criou o visual característico de Grable, shorts de cintura alta e tops que mostravam a barriga, especificamente para alongar suas pernas e desviar a atenção de sua altura modesta. Sua famosa pose pin-up de olhar para trás foi cuidadosamente composta para criar linhas diagonais que visualmente esticavam sua silhueta. Para cenas com protagonistas masculinos mais altos, como Victor Mature, de 1,83 m, e John Payne, de 1,91 m, a Fox empregou várias técnicas para aumentar a altura. Grable usava sapatos plataforma feitos sob medida que adicionavam de 7 a 10 centímetros, parecendo saltos comuns vistos de frente. Cenários eram construídos com inclinações sutis que permitiam a Grable ficar mais alta que seus colegas de elenco, sem truques de câmera óbvios. Ao contrário de muitas estrelas que eram defensivas quanto às suas dimensões, Grable abordava a sua altura com um bom humor característico. Quando questionada sobre ser mais baixa que algumas das suas protagonistas, ela teria brincado: "Querido, não me contrataram pela minha altura, contrataram-me pela minha circunferência." Este conforto com o seu corpo fez dela uma pin-up ideal, acessível, com a qual se identificavam e aparentemente alcançável. O diretor Bruce Humberstone, que colaborou com Grable em diversos filmes, observou: Betty não combate a sua altura, ela a utiliza a seu favor. Ela se move como um carro esportivo compacto, e não como um sedã de luxo, sendo rápida, ágil e sempre atraindo os olhares. Esse estilo de movimento tão peculiar tornou-se parte do seu grande apelo, conferindo aos seus números de dança uma energia e uma precisão que artistas mais altos não conseguiam igualar. Como o historiador cultural Richard Griffith observou, a modesta altura de Grable pode ter sido seu maior trunfo. Ao contrário das Amazonas intimidantes, ela parecia acessível ao soldado comum, a garota bonita da vizinhança, em vez de uma deusa inatingível. Essa acessibilidade a tornou a fantasia de guerra favorita da América e uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood. 15. Ginger Rogers. Ginger Rogers não apenas acompanhou Fred Astaire passo a passo em sua lendária parceria de dança. Ela o fez, apesar de ser 3 polegadas mais baixa que ele, descalça. A atriz, cuja graça e precisão a tornaram metade da maior dupla de dança de Hollywood, superou sua modesta altura de 1,63 m com brilhantismo técnico, truques de elevação disfarçados e pura determinação. O departamento de engenharia da RKO desenvolveu sapatos de dança especiais para Rogers, com plataformas ocultas de 3 polegadas dentro de saltos padrão de 1 polegada. Essas maravilhas técnicas permitiram que ela igualasse o comprimento do passo e o nível dos olhos de Astaire, sem comprometer a fluidez e a continuidade de suas rotinas de dança. O figurinista Bernard Newman criou os icônicos vestidos de plumas de Rogers, com painéis verticais e cortes em viés que criavam a ilusão de maior altura através do movimento. Os diretores Mark Sandrich e George Stevens desenvolveram técnicas de câmera para gerenciar a diferença de altura entre Rogers e Astaire. As sequências de dança eram filmadas de um ângulo baixo que minimizava comparações óbvias de altura, enquanto os cenários eram construídos com sutis mudanças de elevação que mantinham Rogers em terreno ligeiramente mais alto durante as cenas de diálogo estáticas.
A revolução na gestão da altura de Rogers estava em como isso influenciou sua técnica de dança. Ao contrário de atores parados que podiam contar com adereços estáticos e ângulos de câmera, Rogers tinha que manter sua ilusão de altura em constante movimento. Ela desenvolveu uma postura ereta distinta e uma posição de pescoço alongada que criava a impressão de maior altura mesmo durante movimentos de dança complexos. O próprio Astaire reconheceu a conquista técnica de Rogers, supostamente dizendo ao coreógrafo: "Cara, a Ginger precisa trabalhar o dobro de mim." Ela tinha que manter a forma perfeita enquanto compensava a nossa diferença de altura em cada passo. Este desafio adicional tornou a sua realização ainda mais notável, não apenas mantendo o ritmo do lendário perfeccionismo de Astaire, mas também o fazendo com o peso extra de gerir a diferença de altura. A altura de Rogers tornou-se um trunfo inesperado nos seus papéis dramáticos, após o fim da parceria de dança. O diretor Billy Wilder, que a dirigiu em The Major and the Minor, observou: Ginger pode parecer juvenil ou imponente dependendo do que a cena exige. A altura dela é flexível de uma forma que atrizes mais altas não conseguem alcançar. Je Dios dur e Jurquenha. Ela consegue transformar-se fisicamente através da pura performance. Como a historiadora de dança Arlene Croce observou, o que tornava Rogers extraordinária não era que ela superasse a diferença de altura com Astaire, mas sim que ela fazia o público esquecer completamente que essa diferença existia. Quando eles dançavam, via-se apenas a união perfeita do movimento, e não os ajustes técnicos que aconteciam a cada passo. Num Hollywood que era obcecado por dimensões físicas, estas 15 divas de grande poder provaram que o verdadeiro brilho de uma estrela não tinha nada a ver com centímetros. Através da inovação técnica, da magia dos figurinos e da pura força do talento, eles dominaram as telas e conquistaram corações, mesmo estando ao nível dos olhos de uma adolescente comum. O legado deles nos força a questionar: na cultura obcecada por altura de hoje, algum desses lendários artistas seria sequer considerado para papéis principais? Ou perdemos algo precioso ao focar em medidas físicas em vez daquela indefinível qualidade de estrela que transformou essas pequenas mulheres em lendas imponentes da tela grande?